Olá, família linda! Seja bem-vindo aí ao nosso canal Vamos Viver Maçonaria. Esse amigo irmão que vos fala é Jair Gomes. Meus irmãos, eu acho que os maçons, quando assistem os meus vídeos, esses maçons de fato institucionalizados, esses maçons crentes, esses maçons que vivem pela fé maçônica, eles ficam em desespero, eles ficam, meu Deus do céu, eu não posso acreditar nisso, eu tenho que acreditar de fato que eu faço parte de uma instituição milenar, que antecede o tempo e espaço, e que o Jair eu não posso olhar no espelho e dizer que eu fui enganado, e que de fato o meu sistema maçônico foi um sistema criado ali na Idade Média, por iluminista, por filósofo, etc. Não, eu quero fazer parte de uma tradição milenar e etc, que foi inspirado pela divindade e que foi dado pelos anjos. Não, eu não quero. Mas olha o que aconteceu. Um desses maçons, que teve de certa forma a coesa de vir até o meu PV, e se veio ao meu PV porque de certa forma ficou com dúvida. Mesmo ele se apresentando como um catedrático maçônico, que fez uma faculdade de maçonologia, ou seja, estudou um pouco da historicidade dentro dessa tendenciosidade, ou seja, dentro dessas aplicações que as instituições quer que você acredite. E essas escolas de maçonologia, ela não é nada mais do que um meio para que você ganhe os méritos, digamos, de se tornar um catedrático, mas um catedrático condicionado, ou seja, pior do que aquele que está dentro do sistema que não tem esse interesse de ter essa formação. E aí o irmãozinho veio segurar como fonte argumentativa para tentar desmistificar aquilo que eu falei, alguns princípios, alguns documentos, tentando mostrar que essa maçonaria especulativa tem origem remota ao século XII. E aí ele me apresentou um documento muito interessante, que eu já até falei aí num dos meus vídeos, que não dá sustentabilidade a essa argumentação, que é a Carta de Bolonha, ou seja, um documento criado de forma associativa de um movimento naquela época, na Bolonha, de um certo grupos de operários, construtores de muros e construtores de madeira, que cria um corpo associativo e cria suas próprias regras estatutárias, e coloca por escrito. Beleza. Até aí não há nenhum tipo de incoerência em relação a isso, já que um grupo se organizou, um grupo criou-se um sindicato, criou uma cooperativa e criou seus estatutos, não diferente das atuais cooperativas que existe hoje, um certo grupo de uma certa profissão procura se organizar em um corpo associativo e cria seus estatutos. Agora, fazer referência a esses grupos, esse grupo específico na Bolonha, e que criou esses estatutos escritos, referência que esses indivíduos os princípios maçônicos, ou seja, do sistema maçônico institucional litúrgico, com esses rituais maçônicos que nós vivemos hoje, dar referência a essa associação é totalmente incoerente. É só você ler o próprio estatuto, você ler os próprios estatutos, você fazer uma leitura desprendida, sem esse fanatismo. É mais ou menos, gente, se você, quando você que é maçom, você que é um maçom institucionalizado, você que faz parte desse sistema maçônico litúrgico, que você foi iniciado maçônico, você se espanta, se espantaria e se espanta se você chegar num canteiro de obra comigo, por exemplo, você chegar num canteiro de obra comigo, aí eu chegar para um pedreiro, um pedreiro de profissão, e chamar assim: ei, maçom, vem cá. Você vai dizer assim: não, já ele não é maçom, não, ele não foi iniciado, ele é pedreiro. Não, gente, não, meu amigo, ele é maçom. A palavra maçom quer dizer pedreiro, Ou seja, então eu posso chamar ele de maçom, ele é maçom sim. Agora ele não é um maçom do princípios institucionais, litúrgicos, de rituais que nós passamos
A gente pertence, de certa forma, a uma classe religiosa que nós denominamos maçonaria, um sistema litúrgico que nós denominamos maçonaria, mas ele é maçom, ele é um pedreiro. Então, muitas vezes, quando você escuta um historiador fazer uma aplicação de certos estatutos aos construtores de muro, aos madeireiros, e coloca a palavra os maçons operativos, que vem na tua cabeça que eles têm o mesmo sistema litúrgico que nós temos hoje. Não, gente, eles tinham os seus corpos administrativo, social, econômico, etc. Que é o caso desses construtores de muro em Bolonha, e que ele se organiza. E para te dar uma ideia, eu vou tentar ser bastante pedagógico. Eu não vou entrar aqui, eu encontrei aqui um site onde apresenta, que é Frei Maçom, e que ele traz aqui uma tradução das cartas de Polônia. E eu vou fazer simplesmente uma exegese, uma comparação de texto da introdução, desse estatuto com os estatutos atuais da maçonaria especulativa. E uma das coisas interessantes, você não precisa queimar os seus neurônios para ver que há uma diferença entre o finito para o infinito dos estatutos dessa organização, dessa corporativa, ou desse sindicato, ou dessa associação, que não tinha nada a ver com liturgias, com práticas ritualísticas, que eram punhos totalmente administrativo, corporativo, como é hoje as corporações, que não tem nenhum princípio administrativo em relação à iniciação litúrgica, de espiritualidade ou de misticismo, nada, tudo era questão administrativa, social, econômica. Essas associações, esse sindicato, era totalmente para questões administrativas e econômicas da associação, era como fossem os sindicatos atuais, não tinha nada de processo de admissão iniciático e etc, etc. Tudo envolvia a economia e o trabalho operativo, da atividade, etc. Tinha nada a ver com essa liturgia. Olha só, eu vou direto aqui para essa parte que mais nos interessa, que é a questão do juramento do mestre. E logo na introdução diz o seguinte, olha só, Statuette ente ordinamento societe magistrone tabia lignis. Eu li aqui do jeito que está aqui. Tradução: Carta de Bolonha de 1248. Beleza. Aí começa assim, ó. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Qual é o estatuto maçônico hoje da tua instituição que começa com essa introdução? Se você mostrar uma constituição do estatuto, do regimento de uma instituição maçônica que começa desse jeito, com essas saudações, eu já encerro por aqui meus argumentos. Tem nada a ver essa instituição aqui com a instituição que nós estamos apresentando hoje como maçonaria. Aí diz assim, o ano do Senhor de 1248, edição 6ª, Estatuto Regulamento dos Mestres do Muro e da Madeira. Ó, dos Mestres do Muro e da Madeira. Se você quiser botar aqui, como muitos querem, Estatuto e Regulamento dos Maçons, dos pedreiros, dos muros e da madeira. Não tem problema nenhum não. Para aquele que tem um pouco de conhecimento, vai saber que está falando de pedreiros, mas não de maçons litúrgicos, ou seja, maçons que passaram por esse processo iniciático. Vamos lá. Aí diz aqui, eis aqui os estatutos e regulamento da Sociedade dos Mestres do Muro de Madeira, feito em honra de Deus, a nosso Senhor Jesus Cristo, e bem-aventurada Virgem Maria. Olha, veja que é algo totalmente levado para a liturgia católica, ou seja, envolvida essa associação com o sistema católico, com saudação ao sistema católico, mostra que esse sistema está totalmente mesclado à igreja, e até eu disse no meu vídeo que esses regulamentos nada que foi feito por católicos, ou seja, por indivíduos esclarecidos, indivíduos que tinham o conhecimento da redação, o conhecimento da escrita e elaboraram esse estatuto para as devidas associações. E nada do que ser tendencioso e colocar as questões para que essa associação se tornasse submissa ou direcionada pelas crenças do clérigo. Então dá-se perceber, não precisem ser inteligentes, que essa associação aqui específica dos
mestre de muro e de madeira, que é a Carta de Polônia, que alguns historiadores maçônicos atribuem ao princípio da maçonaria, era totalmente voltado para a igreja, ou seja, direcionado pela igreja, com influência da igreja. Aí diz o seguinte, vou ler de novo. Eis aqui os estatutos e regulamentos da Sociedade dos Mestres do Muro e de Madeira, feito em honra a Deus, a nosso Senhor Jesus Cristo, a bem-aventurada Virgem Maria e a todos os santos. Ou seja, os caras eram devocionados, eram totalmente religiosos, né? etc. E para a honra e bem-estar da cidade de Bolônia e da sociedade dito mestres, respeitando a honra da potestade, ou seja, dos governantes e capitão de Bolônia, que o governam ou governarão no futuro, e respeitando os estatutos e regulamento da comum e de Bolônia, feito e por fazer, e que todos os estatutos que se seguirem se apliquem a partir do dia de hoje, no ano de 1248, edição 6ª e 8ª do dia de agosto. Com a introdução dessa, já mostra, se você fizer uma exegese comparativa com os estatutos atuais das instituições especulativas desse movimento maçonaria, não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Agora vamos aqui para a primeira parte, que é interessante, que eu vou chamar a tua atenção. O juramento que eles faziam, o juramento do mestre dos muros e da madeira, que eles faziam, está escrito aqui. Olha só o interessante, olha como era o juramento. Eu, mestre da madeira e do muro, eram duas associações distintas, da madeira e dos muros, que sou ou serei da sociedade dito mestre, juro, em honra ao nosso Senhor Jesus Cristo, a bem-aventurada Virgem Maria e a todos os santos, e em honra à potestade e capitão, que agora ou serão no futuro, e para a honra e o bem-estar da cidade de Bolônia, aceitar e obedecer às ordens da potestade e o capitão de Bolônia, ou seja, estava totalmente submisso ao sistema, ou seja, tanto da igreja como o sistema administrativo das potestades do governo de Bolônia. Ou seja, era uma associação que tinha um olho da igreja e que tinha um olho da potestade naquela época, né, da sociedade organizada em Bolônia. Bem, aí eu gostaria que você mesmo pesquisasse para a gente não se estender, pesquisasse esse juramento, que eu vou fazer uma exegese do juramento atual quando você entra, né? Você é aprendiz maçom, quando você entra dentro do sistema maçônico atual, que, se você observar, não tem nada a ver o teu juramento atual com esse juramento. Esse juramento aqui era deles, desse grupo associativo, que alguns historiadores querem associar esse sistema aqui com a maçonaria especulativa e dizer que esses maçons especulativos têm essa origem, que não tem nada a ver. Olha, é até pejúrio, até negligente, até falacioso você atribuir esse sistema maçônico atual a esse sistema associativo desse tempo. De certa forma, abolir a essência desse povo, a essência associativa desse povo, tirar a própria pureza, a própria verdade deles, querer mesclar o grupo associativo hoje que nós temos, esse sistema maçônico, a esse grupo. Eu consideraria isso um pejúrio. Você dizer, não, nós somos de origem, desde o tempo daqueles construtores de muro, daqueles madeireiros, nós temos essa origem, nós somos dessa origem. Isso até uma questão muito vulgar, né? Como eu estou falando para vocês, até tirar a pureza desse grupo associativo, atribuir os maçons especulativos a esse grupo. Eles tinham as suas próprias intenções, e tudo aqui você vai ver que envolve em termos associativo financeiro. Tudo aqui envolve em termos associativo financeiro. Vai ver aqui a quebra de juramento, você vai ler aí, né? Vai ver se ele quebrar o juramento, ele vai pagar com dinheiro. Para uma pessoa ser aceita como aprendiz, tem que pagar. As multas, tudo era feito em dinheiro, ou seja, tudo em volta ao mercantilismo financeiro, diferente da questão simbólica da associação que hoje nós vivemos como maçonaria especulativa. Aí eu vou aqui
direto aqui para o juramento do aprendiz atual. Olha o juramento do aprendiz atual. Você viu lá que eles juravam em honra de Jesus Cristo, da Santa Maria, do principado, do principado constituído ali dos líderes, né, da associação, ou seja, da sociedade de Polônia. Não tinha nada a ver com esse juramento atual aqui do aprendiz. Está na internet. Se você me chamar de prejúdice, provavelmente, se não tivesse na internet, eu não faria a leitura. Aí tem aqui, ó, juramento do aprendiz maçom. Juramento do aprendiz maçom, Charles Evaldo Boller, copiado do ritual de aprendiz da muito respeitável grande loja do Paraná. Bem, foi eles que colocaram aqui, não foi eu. Aí tem aqui, como você no ritual de vocês antigo e aceito, geralmente no adornamento você jura da seguinte forma: Senhor, jurai e prometeis por vossa livre vontade, por vossa honra e vossa fé, em presença do grande arquiteto do universo, ou seja, em presença do grande arquiteto do universo. Ali estava em honra, né, a Jesus Cristo, a Santa Maria, a todos os santos, a potestades, né, seja os líderes da sociedade. Aqui é em honra em presença do grande arquiteto do universo. E de todos os maçons espalhados pela superfície da terra, nunca revelar os mistérios da maçonaria que vos forem confiados, senão em loja regularmente constituída, nunca os escrever, gravar, traçar, imprimir ou empregar qualquer meios pelos quais possam ser divulgados. Aí o cara diz: eu juro. Jurais e prometeis defender e proteger vossos irmãos espaços pelo mundo, em tudo o que puder e for necessário. É justo. Aí você lê esse juramento também e você vai ver que não tem nada a ver com o juramento feito pelos mestres, os mestres do muro e da madeira. Eu vou ler mais uma parte aqui, né, do juramento, para vocês entenderem dos mestres da madeira e do muro. Aí aqui dizendo aqui no juramento dos mestres, se eu sou chamado a dirigir a sociedade, o juramento, eu juro, se eu for chamado a dirigir a sociedade, não recusarei, mas aceitarei a direção em consciência, dirigir e conduzir, e preservarei a sociedade e os membros da sociedade, e repartirei equitativamente as tarefas entre os membros da sociedade, segundo o que eu e o conselho de mestres julgamos conveniente, e darei e farei dar as sessões que comportam os estatutos da sociedade na ausência de regras estatutárias. Imporei as sessões segundo a vontade do Conselho, e todas as sanções que influem por qualquer feito que seja, e farei por escrito em um caderno, e a transmitirei e darei ao maceiro, à sociedade, e as sanções e os fundos dos soltos da sociedade, e o estatuto, e tudo que dos fundos da sociedade. Você vai ver que não tem nada a ver com o juramento criado pela atual maçonaria de hoje. Então fazer referência que a maçonaria especulativa tem esse princípio dentro dessa associação de construtores de muro e madeireiros, poxa, é pura falência intelectual e pura falência cultural. É de fato um desespero do sistema maçônico institucional. E aí você vai ler todo esse estatuto, né, e você vai ver pouca referência em relação aos próprios regimentos atuais institucionais que temos hoje na maçonaria especulativa. Se tem alguma coisa estatutária que vai apresentar a você como se fosse homogêneo, aí você não pode se prender, porque se você pegar uma constituição do Grande Oriente do Brasil, ou de uma grande loja, ou da Glumb, e você mesclar com a própria constituição do Estado de Direito que você está inserido, você vai ver que um estatuto de uma instituição não é tão diferente de uma constituição de um país a qual você está inserido. Se você pegar uma constituição do Grande Oriente do Brasil e fazer uma exegese em relação à constituição do Estado de Direito que você está residindo, você vai ver muita semelhança. Então, por causa dessas semelhanças, se você encontrar aqui, você vai querer afirmar que esses madeireiros, esses construtores de muro, eram os maçons, eram digamos, os primeiros maçons que deu origem à maçonaria especulativa. Aí é um problema seu. Se você vai viver feliz assim, é um direito seu. Eu só estou aqui para desmistificar
e fazer você tomar a pílula certa e sair dessa matrix institucional e vá viver maçonaria, vá viver toda a ideia maçônica na fraternidade horizontal para com seus irmãos e perca esse fanatismo verticalizado institucional que foi construído em cima de uma mentira, em cima de uma narrativa. Era melhor ter dito que o sistema maçônico foi criado ali no ano de 1717 por burgueses, por filósofo, por iluminista e criado dentro de uma ideia totalmente especulativa mesmo, conspiratória, para combater a tirania do Estado, combater a tirania da igreja. Como você comparar um estatuto desse que está totalmente mesclado à religião atual, na época da igreja, onde a igreja tinha todo o seu poder, onde ela era o poder, né, de influência tanto no Estado, e comparar um estatuto hoje de livre pensadores, né, um estatuto hoje que pede que você combata a ignorância, como diz aqui rapidinho para fechar, olha só, como diz aqui o próprio juramento do aprendiz de hoje, que diz assim, ó, bem aqui, rapidinho. Cadê, gente? Espera aí, gente. É ao vivo aqui. Legítimo jurai, prometeis, conheceis, jurai, diz assim, jurais e prometeis tornar-vos sempre um elemento de paz, de harmonia e de concórdia no seio da maçonaria, repelindo toda e qualquer associação ou seita que por juramento priva o homem de seus direitos e deveres de cidadão e de sua liberdade de consciência. Ora, meus irmãos, naquela época lá, a igreja tirava a tua liberdade de consciência. Você não podia se expressar os teus pensamentos. Olha a diferença do juramento aqui. Enquanto lá eles eram condicionados à igreja, eles eram condicionados à igreja, tanto à igreja como ao Estado. Aqui, na maçonaria especulativa, nós somos levados a combater toda associação que tira o teu direito de expressar os teus pensamentos. Só isso é o bastante para você entender que nós não temos princípio sequer nessas cartas de Polônia e que aquele povo lá era totalmente diferente do povo cá. Vou ficando por aqui, te amo sem te conhecer.